Olá, meu nome é Rafael Paiva Justo, sou capitão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Sejam todos bem-vindos à instrução sobre a norma técnica 15, referente a controle de fumaça nas edificações. Você consegue dizer para que serve, então, o controle de fumaça? Quais são os componentes que colocam esse controle de fumaça dentro das edificações para funcionar? O objetivo dessa apresentação é que você consiga responder todas essas indagações ao término da instrução. A norma técnica 15 é uma norma muito extensa e complexa, de forma que nós estaremos dividindo ela em duas aulas. Na instrução de hoje, nós vamos estar falando sobre as regras gerais, os conceitos de definições e os componentes utilizados no controle de fumaça, e vamos encerrar falando do controle de fumaça nas indústrias e depósitos. Do ponto de vista de segurança das pessoas, dentre as 4 causas determinantes de uma situação perigosa no incêndio, que são elas o calor, as chamas, a fumaça e a insuficiência de oxigênio, a fumaça, sem dúvida, causa de danos mais graves e, portanto, deve ser o fator mais importante a ser considerado. Dentre as estatísticas de causa de morte nos incêndios, o primeiro que aparece entre eles é realmente a morte causada por inalação de fumaça. Por isso que esse item é muito importante nas edificações onde realmente, devido à quantidade de aberturas reduzidas, a fumaça vem a ser um problema durante a situação de sinistro. A fumaça ela pode se deslocar, então, a 2 metros por segundo, sendo até o dobro da velocidade de deslocamento de uma pessoa comum dentro de uma edificação. Ao atingir uma fachada, a fumaça, então, ela vai retornando e vai ocupando totalmente o espaço ali naquele ambiente, de forma que pode causar o quê? Confusão das pessoas que estão tentando sair da edificação numa situação de sinistro. Há, então, o princípio de incêndio, a fumaça ela vai ocupando a parte superior da edificação. Ao encontrar, então, a fachada, ela começa a retornar e ocupar todo aquele ambiente vago, aquele volume daquela edificação que está passando pelo sinistro. Afinal, o que é o controle de fumaça? Esse conceito é apresentado na NT3. São as medidas e meios de controlar a propagação e o movimento da fumaça e gases da combustão durante um incêndio na edificação. Quais são os objetivos, então, do controle de fumaça? Fazer a manutenção de um ambiente seguro das edificações, reduzindo a propagação de gases quentes e prever dentro e fora da área incendiada, que irão auxiliar nas operações de busca e resgate de pessoas, localização e controle de incêndio, condições para que as guarnições entrem e as pessoas possam sair em segurança das edificações durante o sinistro. Onde será aplicado, então, o controle de fumaça? De forma genérica, a gente vai aplicar o controle de fumaça onde? Em espaços amplos, que são grandes volumes, que facilitam o deslocamento da fumaça sem obstrução. Nos átrios, shoppings e corredores, a gente vai estar falando que uma parte específica da norma só sobre átrios. Nas rotas de fuga horizontais, para garantir que as pessoas possam utilizar as rotas de fuga sem que a fumaça possa causar aquele efeito de confusão e diminuir o risco de inalação de fumaça nessas rotas também. E nos subsolos, é um item muito importante de ser verificado, porque os subsolos eles não têm abertura. A fumaça, a gente tem que causar situações dentro da edificação para que elas deixem as rotas de fugas seguras para as pessoas e consigam retirar a fumaça de forma segura dessa edificação. Esse aqui, senhores, é mais um slide importante que, na maioria das vezes, sempre tem uma questão na prova sobre ele, que vai ser o quê? A forma como é feito o controle de fumaça. O controle de fumaça ele é obtido como, então, através da introdução de ar limpo dentro da edificação, ou nos ambientes, nos volumes que nós estamos fazendo aquele controle de fumaça, né? E fazer o quê? A extração de fumaça também do ambiente. Como que isso aí vai ser feito? A introdução, se ela for feita de forma natural, ou seja, através de aberturas naturais na fachada da edificação, a extração ela pode ser o quê? Natural ou pode ser mecânica. Quando a gente fala de extração e introdução mecânica, sempre vai ter o quê? O auxílio de motoventiladores e exaustores. A extração e a introdução, então, é feita de forma mecânica, mecanicamente, através de motores. Uma situação muito importante aqui para observar, senhores, é que sempre que a introdução de ar for feita de forma mecânica, obrigatoriamente essa extração vai ser de forma mecânica. Por que disso? Porque se você está utilizando motores para colocar uma vazão muito grande de ar dentro de um volume, naturalmente você não vai conseguir tirar todo aquele ar que você está introduzindo, de forma que se a introdução ela é mecânica,
A extração também tem que ser feita mecanicamente para poder retirar, no mínimo, o volume de ar que você está colocando ali dentro do ambiente que você está fazendo essa proteção. Escolha a critério do projetista, a não ser para os subsolos, se vai ser feita mecânica ou natural. Né? Nos subsolos, a extração deve obrigatoriamente ser feita de forma mecânica. Não tem a opção de você fazer a extração no subsolo de forma natural. E isso a gente vai estar vendo onde? Na parte 6. Para edificação mais altas, onde a extração de fumaça e a introdução de ar devem ser mecânicas também. O controle de fumaça ele pode atingir a eficiência, então. Como que ele vai buscar essa eficiência dentro das edificações? Dividindo os grandes volumes, igual os shopping centers, por exemplo, a gente tem que tentar dividir os volumes para evitar que a fumaça vá se propagando ao longo de todo aquele volume da edificação. Outro objetivo para a gente aumentar a eficiência no controle de fumaça é evitar o quê? Zona morta. Um exemplo bem claro de zona morta são o quê? Os subsolos, onde a fumaça não tem para onde estar deslocando dentro da edificação. Ela ficaria, então, presa naquele ambiente e aumentando cada vez mais o volume e a pressão do ambiente. Esse é um risco muito grande para as edificações também durante um incêndio. Outra forma que a gente busca eficiência no controle de fumaça é através de quê? Controle de aberturas e criação de diferença de pressão. Isso a gente vai estar falando sobre cada um desses itens aqui na sequência, nessa instrução. O primeiro deles, então, vai ser o quê? A divisão de volumes. Como funciona, então, a divisão de volumes, senhores? Ela pode ser feita através de compartimentação. Nós já vimos até alguns exemplos de compartimentação, na NT11 também, quando a gente aplica um tipo de compartimentação. E outra forma de se fazer a divisão de volumes é através de acantonamentos. Qual que é a diferença entre os dois? Grandes volumes, como depósitos, áreas grandes, igual mostra nessa figura aqui, os acantonamentos, eles são o quê? Um rebaixo do teto, são essas abas que a gente coloca, porque numa situação de incêndio, a fumaça ela vai estar sendo armazenada na parte superior dos tetos, e esses acantonamentos, essas divisões de volumes aqui na parte superior do teto, ela vai evitar que a fumaça vá se propagando durante todo esse volume, e nessa parte aqui do telhado, o controle de fumaça, a extração é feita através de quê? De aberturas. Outra forma da compartimentação seria o quê? Fazendo a parede, só que a parede ela já teria que ser o quê? Ao longo de todo o volume, que muitas vezes isso não é viável em alguns depósitos, por exemplo, porque precisa do deslocamento horizontal aqui, às vezes de empilhadeiros, até de funcionários, a compartimentação muitas vezes não é uma opção para alguns tipos de edificação. As zonas chamadas mortas também devem ser evitadas nas edificações. Aqui, como eu já citei, um exemplo de zona morta são os subsolos. O que você fez para evitar aqui nesse exemplo, então, essa zona morta? Extração de fumaça. Foram colocadas 2 grelhas aqui para fazer a extração de fumaça nesse subsolo e, dessa forma, fazer o quê? O controle de fumaça nessa zona morta. Aqui a gente tem demonstrando aqui uma outra situação de zona morta. É um espaço, é um volume onde a fumaça vai entrar e não tem como ela sair. Nessa situação aqui, o que a gente deveria fazer para poder efetivar o controle de fumaça nesse volume específico aqui? Introduzir uma extração de ar para fazer a retirada de fumaça nesse volume. A outra situação de eficiência do controle de fumaça são controles de aberturas e criação de diferença de pressão. Numa situação de incêndio, por exemplo, vai haver o princípio de ignição aqui, vai haver o acúmulo de fumaça nesse ambiente, e inicialmente o aumento do volume de fumaça vai causar o aumento de pressão nessa sala. O controle de aberturas, ele visa o quê? Você fazer aberturas na fachada desse ambiente onde está sendo sinistrado, para a fumaça poder sair dessa sala e, consequentemente, começar a reduzir a pressão, e atuar nos ambientes que estão ao redor aqui, através de forma natural, com aberturas na fachada, ou de forma mecânica, insuflando mecanicamente o ar, de forma que os ambientes que estão em contato com aquele ambiente sinistrado tenham uma pressão maior, fazendo que, naturalmente, a fumaça vai procurar o quê? Uma área de menor pressão, naturalmente buscando as janelas para a saída e não obstruindo o restante da edificação com fumaça. Esse é um exemplo mostrando a eficiência do controle de fumaça, aumentando a pressão nos pavimentos próximos à área sinistrada. Nesse exemplo aqui, nós temos o sinistro nesses 3 pavimentos aqui, onde estão indicados pelo sinal negativo. O controle de fumaça ele vai fazer o quê, então? Ele vai insuflar mecanicamente ou naturalmente os pavimentos que estão em cima e abaixo daquele pavimento sinistrado, de forma que a pressão nesses pavimentos ao redor do pavimento de sinistro
fique maior do que onde está o sinistro, fazendo com que a fumaça busque, então, o quê? Aberturas nas fachadas, ao invés de propagar para os ambientes acima e abaixo. Esse slide mostra quais são os componentes que podem ser utilizados para facilitar a entrada de ar e a extração de fumaça. É um slide apenas exemplificativo, né? São vários itens aqui, de forma que isso não vai ser cobrado em prova, é apenas para ilustrar a instrução para os senhores. Outro sistema comum que podem trabalhar junto com o controle de fumaça vão ser o quê? O sistema de detecção. A gente vai estar vendo também que é um fator primordial para poder, na utilização das escadas pressurizadas, que é o quê? Um tipo de controle de fumaça mecânica nas saídas de emergência. A gente vai estar falando sobre escadas pressurizadas na norma técnica 13. Fonte de alimentação contínua, a maioria dos sistemas de controle de fumaça obrigatoriamente tem que ser alimentados por um grupo motogerador, quadros de comandos e quadros elétricos, né, para fazer a ligação manual do sistema de controle de fumaça, através dos acionadores também automáticos e mecânicos, né, e um sistema de supervisão e acionamento. A maioria das vezes é feito por quê? Sistema de detecção, sistema de alarme, controle de pressão nas edificações, para poder identificar que realmente iniciou o sinistro naquela edificação e colocar realmente o sistema de controle de fumaça para funcionar. Para quais edificações são, então, exigido o controle de fumaça? Obrigatoriamente, todas as edificações acima de 60 metros de altura, porque nas edificações mais altas, a gente já vai começar a ter o problema do vento lateral. O vento lateral nas fachadas, ela vai dificultar com que a fumaça saia da edificação pelas fachadas. Por quê? O vento batendo na lateral vai aumentar a pressão naquela fachada, fazendo com que a fumaça ela seja empurrada para os corredores e para as rotas de fuga verticais aqui, dificultando o quê? O deslocamento das pessoas em situação de sinistro. Outros locais onde são realmente exigidos também o controle de fumaça são nos átrios. A gente vai estar falando uma parte específica sobre os átrios aqui, como que é feito o controle de fumaça nos átrios. E também nos túneis, porque eles são fechados, a fumaça não tem por onde deslocar, a não ser pela abertura que é feita realmente naquele túnel, né? Por isso que são exigidos controle de fumaça nesses ambientes. Esse vídeo que consta na aula, então, senhores, mostra a simulação do deslocamento de fumaça em algumas edificações, incluindo a simulação com níveis de temperatura assumida durante o deslocamento da fumaça. Queremos que os senhores... O controle de fumaça ele pode ser previsto também em substituição em outros sistemas. Por exemplo, nessa tabela no anexo A da NT01, para essa ocupação especificamente é exigida compartimentação vertical para a altura acima de 30 metros, mas na nota 2 ele permite substituir essa compartimentação vertical por controle de fumaça, detecção de incêndio e chuveiro automático também. Então, nessa situação aqui, o controle de fumaça ele vai entrar como uma medida paliativa para a compartimentação vertical. Pode ser previsto também em subsolos com ocupação diferente de estacionamento. Essas exigências e essas previsões elas vão estar onde? Na tabela 7 do anexo A da NT01. Por exemplo, aqui nós trouxemos uma parte dessa tabela. A gente vê que para as divisões F1, F2 até F10, o controle de fumaça ele é uma das opções que pode ser feito para esses subsolos com ocupação diferente de estacionamento. A tabela 2 do anexo A da parte 1 da NT15, ela vai indicar, por ocupação, as partes da edificação que devem possuir controle de fumaça. Como que ela vai ser utilizada, então? Por exemplo, uma situação de uma ocupação residencial, se for exigido controle de fumaça para os subsolos, a gente vai consultar o quê? A parte 15, a NT15, a parte 1, 2, 6 e 8. Por exemplo, se a edificação residencial, então, tem o quê? Tem um átrio ou quebra de isolamento vertical. Quais são os locais que a gente vai proteger dessa edificação? Os átrios e os corredores. E quais são as partes da NT15 que a gente vai consultar para fazer a análise desse projeto ou a vistoria? A parte 1, 2, 7 e 8. E assim por diante, senhores. Essa aqui, então, é uma tabela muito importante dentro da NT15 para saber o quê? Quais áreas a gente vai estar protegendo e quais as partes da norma a gente vai estar consultando para fazer o lançamento das exigências e a verificação dos itens nas vistorias.
Finalizando as regras gerais, na parte 1, temos um item específico para edificações sem janelas. Mesmo que o pavimento possua porta e janela, o que deve ser considerado é a quantidade de aberturas totais em relação à área do pavimento, de maneira a facilitar a exaustão. Ou seja, pelo texto apresentado aqui, a cada 50 metros de fachada, deve haver pelo menos uma abertura de, no mínimo, 60 por 60. Essa é uma observação importante, senhores, porque geralmente têm sido feitas opções por construções de fachada envidraçada. A fachada envidraçada, o prédio ele é todo selado. E qual que é o objetivo realmente desse item aqui das edificações consideradas sem janelas? Se você dificulta a saída da fumaça de uma edificação, o legislador entende que tem que ser feito, então, um controle de fumaça, de forma a fazer uma extração segura da fumaça da edificação, para que as rotas de fugas elas fiquem livres para a saída das pessoas e a facilitar a entrada da guarnição no combate a um sinistro. A parte 2 da NT15, vamos ter algumas definições e conceitos. Trouxemos alguns aqui que são considerados alguns dos conceitos primordiais para o entendimento da NT15. O primeiro deles vai ser o quê? O conceito de acantonamento, a gente vai estar falando aqui durante as instruções. O conceito das 3 alturas, que vai ser o quê? A altura da zona enfumaçada, a altura da zona livre de fumaça e a altura de referência. Essas alturas elas vão ser utilizadas na parte de dimensionamento dos motoventiladores, dos exaustores e das aberturas na extração e introdução de ar natural nas edificações. O conceito de átrio, a gente vai estar falando também sobre o conceito de átrio em uma das partes da instrução aqui, e também as barreiras de fumaça. Domine esses conceitos acima para ter uma boa leitura e entendimento da norma. A parte 3 da NT15 ela é destinada ao controle de fumaça natural em indústrias, depósitos e áreas de armazenamento. A entrada de ar e extração de fumaça é feita naturalmente por aberturas. Como que funciona o controle de fumaça, então, nesse tipo de edificação? A gente vai ter o quê? Grandes volumes, como galpões e depósitos. A divisão dos volumes ela é feita através de quê? Através de painéis de fumaça na parte superior da edificação. Aqui é um exemplo de um painel de fumaça. A altura desse painel de fumaça ele é dimensionado de acordo com o volume que a gente está fazendo, o quê? A separação do acantonamento. Aqui a gente já vê o primeiro conceito importante dessa norma, então, que são as áreas que a gente vai criar dos acantonamentos através dos painéis de fumaça ou através das paredes de compartimentação. Nesse caso específico aqui dos depósitos, a compartimentação, poucas vezes ela é utilizada, sendo que é mais viável a utilização dos painéis de fumaça. Nesse exemplo aqui, foram criados acantonamentos com área de 1.600 metros quadrados. E como que funcionaria, então, a situação, na situação de sinistro? A área de acantonamento, onde tem um princípio de incêndio, vai começar a produzir fumaça. A divisão do volume que é colocado na parte superior vai fazer o quê? Com que a fumaça impeça a passagem para o volume que está na outra parte ali fora de sinistro. As aberturas na parte superior vão fazer a extração da fumaça que está sendo armazenada nessa parte superior do acantonamento. E naturalmente, o incêndio ele vai começar a consumir oxigênio, vai ter o deslocamento de ar para essa área onde está o sinistro, e essa entrada de ar ela vai ser feita natural através das aberturas superiores da outra zona, da outra parte do acantonamento aqui, dessa área de sinistro, e também pelas aberturas nas fachadas, de forma que a gente verifica aqui que a introdução de ar ela é feita naturalmente pelas aberturas, e a extração da fumaça ela também é feita naturalmente através das aberturas na parte superior do incêndio, garantindo, então, que o nosso controle de fumaça, extração de fumaça e introdução de ar no volume onde está sendo feito o sinistro, garantindo o quê? Uma rota de fuga livre de fumaça na edificação. A parte 3 do controle natural em indústrias, depósitos e áreas de armazenamento e comércio, nessa parte aqui a gente vai estar falando um pouco mais de dimensionamento, né? Elas são destinadas a dimensionamento de sistemas, que não é o objetivo desse curso, de forma que serão tratados apenas alguns itens para exemplificação e para mostrar a importância da observância de alguns detalhes durante a inspeção. A parte de dimensionamento ela é tida num curso à parte. É uma parte muito complexa que realmente, se fôssemos trazer para esse curso, ia estender bastante o conteúdo da matéria, né?
de forma que a gente vai estar mostrando somente aqueles itens focados principalmente na parte da vistoria. Esse slide exemplifica como é feito o dimensionamento dos acantonamentos a título de ilustração. São colocados alguns limites aqui de comprimento máximo dos lados, de 60 metros, a área máxima dos acantonamentos é tida como 1.600 metros quadrados. Tudo isso é verificado onde? Quando é feita a análise do projeto. Esse é um exemplo de barreira de fumaça dividindo os acantonamentos do controle, quando é executado o controle de fumaça. Essa barreira colocada no teto aqui, exatamente para dividir o acantonamento do lado esquerdo do acantonamento do lado direito. Aqui a gente consegue ver, inclusive, as aberturas na parte superior para fazer o quê? A extração de fumaça ali desse acantonamento do lado direito. E utilizando aquele exemplo anterior, simulando um exemplo de um princípio de incêndio nesse acantonamento direito, a fumaça ia começar a ser armazenada nessa parte superior, ia iniciar a extração por essas aberturas, e a introdução de ar seria feita por onde? Pelas aberturas na fachada dos outros acantonamentos e no teto dos outros acantonamentos laterais a essa área onde está sendo sinistrada. Aqui a gente vê novamente, ó, claramente as aberturas na parte superior de um lado e do outro da barreira de fumaça, dividindo o quê? Os volumes dos acantonamentos aqui em duas partes. Aqui a gente vê com detalhe que as aberturas feitas de forma mecânica para fazer a extração de fumaça natural. Atentar que a abertura ela é feita mecânica, mas a extração da fumaça ela é feita de forma natural. Por que que isso aqui permanece fechado? Por causa de situação de chuva, né? Numa situação de incêndio, o sistema de detecção ou outro sistema utilizado em conjunto com o controle de fumaça vai acionar a parte mecânica dessas aberturas aqui para garantir o quê? Que essa parte superior ela se abra para fazer a extração de fumaça durante a situação de incêndio. Essa é uma foto que ilustra os acionadores manuais para ativar a abertura da parte superior dos acantonamentos, né? Chegamos, então, ao término da aula 1. Nessa instrução, falamos sobre a parte 1, regras gerais, a parte 2, conceitos, definições e componentes, e finalizamos com a parte 3, falando de controle de fumaça em indústrias e depósitos. Muito obrigado a todos e bons estudos.